Caríssimos irmãos da Jornada Espírita, amigos que nos visitam nessa oportunidade, companheiros que labutam conosco no dia a dia, esse trabalho magnífico realizado pela casa, visitantes, leitores, que todos possam ser abençoados, para que o Mestre Jesus possa iluminar os corações de todos nós nesta oportunidade, agora e sempre. Nossos agradecimentos iniciais ao Coral Voz da Fraternidade sempre nos coloca num ambiente tranquilo, um ambiente onde reina a paz, tornando essa atmosfera suave para que possamos desenvolver o trabalho de falar da doutrina do Mestre Jesus, na esperança de que nossa mensagem possa tocar os corações e que possamos levar para casa essa mensagem na expectativa de que ela possa proporcionar reflexões acerca do homem perfeito, mas do homem perfeito não em relação aos conceitos do homem perfeito segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, do homem perfeito não como a sociedade nos vê, mas do homem perfeito, como Jesus proclamou durante a sua permanência entre nós. O nosso trabalho é sempre fruto de uma coordenação. E essa coordenação nos pede hoje que façamos essas reflexões sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres do Homem de Bem, dentro do capítulo Sede Perfeitos. Então poderíamos começar dizendo que o homem é uma criação divina. Ele nos criou simples e ignorantes. E uma coisa sempre nos chama a atenção. O que existe dentro de nós que nos muda radicalmente? Quando somos criança, a gente fica questionando onde anda aquela criança inocente, pura, aquela delicadeza. Onde vai parar quando nos tornamos adultos? Onde está aquela candura? Onde está aquela criança que sempre existe em nós, mas onde estão aqueles valores? Onde se encontram aqueles sentimentos que nós sempre observamos na postura de uma criança? Por que desaparece quando nos tornamos adultos? Isso nos leva a uma reflexão de que, na realidade, Deus nos criou para o bem. E Ele nos criou perfeitos. Nos criou potencialmente perfeitos, para que nós, ao longo da nossa trajetória, possamos desenvolver as nossas aptidões e possamos desenvolver também os melhores sentimentos que Ele coloca. Já observaram os sentimentos que são trocados durante a chegada de uma criança? A alegria dos pais, dos avós, a alegria dos amigos. Então, toda criança chega em meio a uma alegria extraordinária, mas parece que essa alegria vai se dissipando ao longo do tempo, apesar dos esforços dos pais, por conta de que ela está inserida dentro de uma sociedade que ainda não pratica os valores ensinados pelo Mestre Jesus. Ainda temos dificuldade. Somos seres gregários. Ele nos criou para vivermos em sociedade. E nós vivemos em sociedade. Essa é a regra geral, básica. Aqueles que vivem de forma isolada, ou por alguma razão não estão bem de saúde, ou por uma razão de um esforço pessoal, se isolaram para uma reflexão ou para um trabalho qualquer. Mas a regra geral é de que nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, e com a sociedade nós aprendemos e temos a possibilidade de desenvolver uma série de ensinamentos que a sociedade nos impõe, e não aprender naturalmente
aquelas situações em que a sociedade nos coloca para que desenvolvamos situações que não agradam ao Pai. Então é a própria sociedade que muitas vezes incute em cada um de nós determinadas situações, né, que nós traduzimos como maldade, ou sentimentos menos felizes que nós desenvolvemos também pela nossa própria incúria. Somos potencialmente perfeitos, ou seja, Deus nos criou com esse potencial. E ao longo da nossa trajetória, no convívio em sociedade, nós precisamos desenvolver todo esse potencial que Ele nos deu. E com esse potencial que o Pai nos ofereceu para a nossa trajetória neste plano, Ele também nos conferiu a inteligência que nós utilizamos para discernir o bem do mal, para separar o joio do trigo, a inteligência que nos faz tomar um caminho A ou o caminho B, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Outro instrumento que Ele nos confere, para que nós possamos utilizar da liberdade, da absoluta liberdade de encontrar o caminho de acordo com as nossas necessidades. E seria tão bom que nós buscássemos as necessidades espirituais, que não ficássemos tão somente presos às necessidades materiais que ainda norteiam os nossos atos nos dias de hoje. Então, como disse, em cada encarnação nós potencializamos a perfeição que existe em nós. A cada momento, e são tantas as encarnações, né, tantas quantas necessárias ao nosso aperfeiçoamento, já que todos nós, de uma maneira compulsória, somos obrigados a realizar essa caminhada obedecendo à lei de evolução. Todos nós, queiramos ou não. E Jesus, na sua trajetória, quando viveu entre nós, há mais de 2000 anos atrás, Ele encontrou uma frase simples para que pudesse nortear a conduta de todos os seus irmãos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas como Jesus falar uma frase dessa numa época em que não havia sequer possibilidade de convívio em sociedade, falando isso para um povo que vivia debaixo de uma escravidão, que não tinha as mínimas condições para se respeitar? Por que Jesus disse naquela época? Porque foi uma forma simples, mas objetiva de dizer que nós precisamos seguir os passos do Pai. Nós precisamos atender aos imperativos que o Pai Celestial nos impõe no nosso dia a dia. Por isso Ele disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O povo daquela época não tinha a capacidade ainda de assimilar os seus ensinamentos, caso ele utilizasse de uma outra via verbal. Ele preferiu ser objetivo, numa frase simples, não compreensível para os padrões sociais daquela época, mas muito compreensível, sim, ao longo dos anos, principalmente neste momento, em que todos nós conhecemos, embora não coloquemos esse preceito em prática. Caracteres da perfeição. Muito bem, se Ele pediu que nós tivéssemos essa capacidade de ser perfeitos, quais os ensinamentos que Ele nos deu para que alcançássemos essa perfeição? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala com absoluta clareza: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Amar os nossos inimigos, numa época em que os nossos sentimentos quase sempre afloram em função de outras necessidades, quase sempre eles aparecem ou por conta de interesses materiais que nós esposamos no dia a dia. Amar os nossos inimigos, amar aquelas criaturas que me fizeram mal, sim, do mesmo modo que Jesus fez quando esteve entre nós. Amou os seus inimigos, sim, e deu inúmeras demonstrações de que isso é possível, sim, apesar da incredulidade das pessoas e apesar de tudo aquilo que fizeram, né,
ao final com o Mestre. Mas ele nos ensinou claramente que é possível amar os nossos inimigos. Nos demonstrou também, de maneira bastante evidente, digamos assim, de clareza solar, que é preciso fazer o bem àqueles que nos odeiam. Porque se alguém nos odeia, é porque alimenta um sentimento menos feliz. Se esse sentimento ele é alimentado lá e não chega até aqui, porque nós neutralizamos, conseguimos neutralizar o sentimento, ou seja, nós não agasalhamos esse sentimento de ódio que vem de lá para cá, esse sentimento permanece tão somente lá. E esse sentimento faz coro com outros de irmãos menos felizes no plano espiritual, que se comprazem com esse sentimento e nele também, de alguma forma, se comunicam e um alimenta o outro. Então esse sentimento permanece tão somente do lado de lá. Né? Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Se há o ódio do lado de lá, não há ódio do lado de cá. Do lado de cá eu não posso alimentar de forma alguma sentimento infeliz, muito menos o ódio. E não é importante que as pessoas me amem. Não é importante. O que é importante e imprescindível é que eu ame as criaturas. O que é importante é que nós amemos as criaturas. Que nós possamos externar um sentimento de alegria, de felicidade, quando estamos próximos. E se por alguma razão nós ainda não conseguimos realizar isso, pelo menos, se não podemos fazer o bem, não vamos fazer o mal. Não vamos emitir vibrações infelizes em relação àquela criatura que não nos quer bem, com a qual nós não temos uma relação de apreço ou de equilíbrio. É preciso que de nossa parte, sim, nós tenhamos apreço, sim. É preciso que de nossa parte haja o amor, para que o ódio não chegue até o nosso coração, que permaneça por lá e que por intermédio das nossas orações, das nossas súplicas, possa o Pai dissipar aquele sentimento infeliz no coração da criatura que conosco não mantém um equilíbrio, boas relações. É uma questão de postura. Se nós tivermos essa postura de emitirmos a nossa oração, a nossa súplica ao Pai, para que ela chegue até aquele companheiro que nutre um sentimento infeliz, é natural que a nossa mensagem será decodificada. Se parte de um coração limpo, se parte de um coração que realmente deseja fazer o bem, e essa mensagem decodificada, ela é atendida, não talvez da maneira como nós esperamos ou desejamos, mas da forma como o Pai entende que é necessário ao crescimento daquela criatura e também do nosso crescimento. Mas o importante é que façamos a oração por aqueles que não nos querem bem, por aqueles que nos odeiam. É preciso também orar por aqueles que nos perseguem. Da mesma forma, né? Por razões que nós não sabemos, muitas vezes falamos, eu não sei por que fulano me persegue. Às vezes a razão não se encontra nessa etapa terrena. É bem provável que as razões estejam lá no pretérito e que nós trouxemos isso para ser acertado, para que isso fosse equilibrado nas nossas relações nesse espaço, nessa oportunidade. Então, é preciso que nós tenhamos essa compreensão. Se alguém não nos quer bem, se nos perseguem, por alguma razão, deve existir. Se nós desconhecemos, não importa. O que importa é que nós possamos compreender, que possamos emitir em favor desse irmão boas vibrações, para que recebendo essas vibrações, esse irmão possa recepcionar boas energias e mudar a sua postura em relação a nós. Se vai haver uma amizade, uma relação mais próxima, Deus sabe, mas o importante é que o nosso coração esteja livre de más inclinações. Bem, se o Pai nos pediu para sermos perfeitos, e se é necessário que para essa perfeição nós possamos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem,
Quem é essa criatura que vai conseguir realizar tudo isso? O homem de bem. Mas quem é esse homem de bem? Todo aquele que se propõe a atender os ensinamentos do Mestre Jesus. Todo aquele que tem disposição de tomar uma atitude nesse sentido. Todo aquele que tem essa postura e que deseja realizar progressos na senda evolutiva. Todo aquele que, conhecendo o Evangelho de Jesus, toma a deliberação de colocá-lo em prática. É fácil isso? Não é fácil. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos, cercado de benesses, cercado de desamor, de egoísmo, de orgulho, muitas vezes nos impede. Às vezes o coração até pede, mas nós temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Por quê? Ainda fala mais alto o orgulho e o egoísmo que encobre esses melhores sentimentos. Ainda esses sentimentos infelizes nos impedem de realizar esse trabalho de burilamento do nosso interior, de burilamento dos nossos corações, de desbastar as asperezas que nós temos no nosso íntimo, embora conheçamos na teoria essa necessidade. Mas quem é esse homem de bem que tanto se fala e que é necessário e que o Canella resolveu colocar como título na sua preleção? Quem é esse homem de bem? O Evangelho nos ensina. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, de justiça e de caridade. Ah, mas eu não entendi direito ainda. Lei de justiça? Que justiça é essa? Justiça dos homens ou justiça de Deus? Que caridade é essa? A caridade material ou a caridade espiritual? Né? Que amor é esse que se fala? Né? Eu acredito que, pelos ensinamentos que nós já recebemos, e por tudo aquilo que os nossos pais já fizeram conosco em matéria de educação, ninguém aqui, encarnados ou desencarnados, tem dificuldade em compreender o que seja isso, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Mas mesmo assim, vamos seguir adiante. Quem é esse homem de bem que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua essência? O homem de bem é aquele que tem fé no futuro, na justiça, na bondade e na sabedoria divina. Na justiça, sim, na justiça divina, que essa não falta de maneira alguma. Essa justiça que nós vamos ter que enfrentar no momento da nossa transição e para a qual não há necessidade de nenhum advogado, porque tudo aquilo que nós fizemos está gravado no perispírito, nós vamos levar conosco. E tudo isso vai passar pelo crivo de um julgamento. Não um julgamento feroz de alguém, de forma alguma, mas o julgamento da lei de causa e efeito. Nós vamos receber aquilo que será resultante da nossa atuação no campo terreno. A fé no futuro, na bondade. Mas que bondade é essa? A bondade do tratamento às pessoas que nos cercam no dia a dia. A bondade de levar aquelas criaturas menos felizes uma palavra de amor, uma palavra de conforto. A bondade de indicar um livro. A bondade de acolher alguém, de estender os braços, de dar um abraço. A bondade de compreender uma ofensa. Enfim, a bondade que nós já conhecemos. Que aprendemos inicialmente em família e que depois nós apuramos isso também nas escolas, né? E depois levamos isso para o nosso mundo social. A caridade na sua maior pureza. Mas que caridade é essa? A caridade material, que eu tiro algo do bolso e entrego à criatura? Nem sempre. Talvez essa não seja a melhor caridade. Mas a caridade de uma visita ao próximo, alguém que está doente, a caridade de levar a alguém uma palavra de conforto, a caridade de sair da sua casa e falar, eu vou até a casa do meu amigo, ou de uma pessoa que eu nem sequer conheço, mas vou levar a minha oração, singela, mas de coração, de modo que nós possamos alimentar a expectativa de que a dor passe e que aquela criatura possa voltar a ter uma vida tranquila e normal, para que eu tenha alegria no coração de ver ela experimentar essa nova fase em sua vida.
a caridade que Deus nos ensinou, a caridade de amar as criaturas que nos cercam, a caridade de auxiliar aqueles que necessitam. Então é preciso que o homem de bem tenha fé no futuro, na justiça, bondade e sabedoria divina. Que o homem de bem sabe que as dores são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. E nós, ao fazer uma reflexão sobre essa frase, nós nos lembramos aqui dos momentos mais difíceis, mais cruciais de nossas vidas. Momento que nos afastamos dos entes queridos, pessoas que nós amamos, e ninguém gosta de se afastar das pessoas que ama, de forma alguma, mas nós somos obrigados a aceitar os imperativos da justiça divina, que a certo tempo e a certo modo, sem aviso prévio, nós nos afastaremos das pessoas que nós amamos. E nesse momento é preciso exercitar a fé, que a nossa dor seja uma dor sentida, que provoque sim uma lágrima, mas que seja uma lágrima de saudade, não lágrima de remorso. Que a nossa dor possa sim ser o cadinho purificador que o Pai envia aos seus eleitos. Que a nossa dor possa ser bem compreendida. Que a nossa dor seja expiação, ela vai ser aceita por mim de uma maneira muito tranquila, sem lamentações, sem culpar Deus ou quem quer que seja pela situação. Porque nós temos o hábito de achar que as coisas ruins só acontecem conosco. Nós não observamos as dificuldades que os vizinhos encontram, que outras criaturas têm. Muitas vezes nos deparamos com pessoas, e fazemos já um juízo antecipado, sem atentar para as características daquela pessoa, as dificuldades que ela tem, as questões de família, as questões de dores, de saúde que ela passa. Quase sempre não atentamos para isso. E fazemos um juízo inadequado, quando não, um juízo malsã em relação àquela criatura. Mas sabemos que pela lei do Pai, só é o homem de bem aquele que sabe que as dores são provas e expiações, e nós precisamos aceitá-las com resignação. O homem de bem é aquele que experimenta o sentimento de caridade, amor ao próximo, sem esperar recompensa. Que é caridade sem esperar recompensa? É aquela que nós fazemos no sentido de agasalhar interesses de outrem, de pessoas que precisam, de pessoas que necessitam, e que eu levo o meu tempo, eu levo a minha disposição ao trabalho de forma serena, tranquila, sem desejo algum de contrapartida, sem desejo algum de ter algo em troca, tão somente pela alegria de levar o meu trabalho, a minha colaboração, para que as dificuldades possam ser minimizadas, para que dores possam ser atenuadas, para que feridas possam ser cicatrizadas. E chegar em casa, dizer comigo mesmo: fui feliz porque hoje pratiquei boa ação. De forma desprendida, atendi aos imperativos da caridade e levei minha cota de participação a uma visita que fiz, a um trabalho que realizei, sem desejo de receber algo em troca, na certeza de que o Pai a tudo vê e vai prover as minhas necessidades de acordo com aquilo que eu necessitar. O homem de bem, ele tem os seus bens espirituais acima dos bens temporais, porque sabe que os bens espirituais são aqueles que nós vamos levar conosco na trajetória que nós temos que enfrentar no plano espiritual. De onde viemos? Para onde vamos voltar a certo momento? O homem de bem sabe que os valores espirituais estão muito acima dos valores materiais que hoje nós esposamos, atendendo aos apelos da mídia massiva, em cima de todos nós, atendendo esse pedido quase que constante para que possamos assumir uma condição de consumista exagerado. Os valores espirituais nada têm a ver com isso. E são esses que nós vamos levar conosco quando chamados ao crivo do túmulo. E alguém tem dúvida de que nós seremos chamados ao crivo do túmulo?
Acredito que ninguém. Todos nós sabemos que também essa é uma obrigação compulsória, a da transferência desse estágio para um outro estágio da vida, onde nós levaremos conosco tudo aquilo que amealhamos de bens espirituais. Não vamos levar absolutamente nada de bens materiais, esses ficam, e atendendo aos imperativos da vida, eles passam de mãos em mãos, né? Cada um realizando o seu burilamento na administração desses bens, e cada um também amealhando aquilo que consegue, né, no plano espiritual, pelas suas atitudes. Dentro da lei de causa e efeito, o homem de bem, ele fica feliz quando presta serviços, sente satisfação nas alegrias que proporciona a outras pessoas. O homem de bem está sempre alegre, não cobra nada pelo seu trabalho, quando ele tem a intenção de ajudar alguém que necessita, e sente satisfação em realizar isso. O homem de bem sente alegria quando proporciona momentos, né, nas lágrimas que seca, nas consolações às pessoas que estão aflitas. Enfim, um homem de bem tem sempre no seu coração uma palavra amiga, tem sempre um gesto de ternura, de amor ao próximo, carrega sempre isso consigo e nada o abala, nada. Pode vir quem quer que seja para tentar transformá-lo, mas ele se mantém fiel aos valores que ele esposa no dia a dia. Ninguém consegue mudá-lo, porque ele tem consciência da necessidade da prática, né, dos valores espirituais, sabe dos caracteres da perfeição e sabe que esses são os valores morais que ele apresentará por ocasião da sua transferência no retorno à pátria espiritual. O homem de bem é aquele que primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. Porque como ser gregário, vivendo em sociedade, ele sabe que se a coletividade for alcançada pelo benefício, ele, como parte dessa sociedade, também será alcançado por esse benefício. O homem de bem é uma pessoa boa, é humano, é benevolente, respeita as convicções alheias em todos os momentos. A caridade é sempre o seu guia maior. O homem de bem tem sempre isso, tem sempre esses valores consigo. E ele os pratica no dia a dia. Haja o que houver, aquela criatura está sempre muito bem amparada. As suas palavras são sempre de conforto, de alegria. Ele não permite que saia da sua boca palavras menos felizes, palavras que ofendem ou palavras que possam, de alguma forma, conturbar o coração de outra pessoa. Ah, como é bom falar com aquela pessoa. Ela sempre tem uma palavra de alegria para a gente, que conforta, que nos traz paz, algo que nos acalma. Parece que traz consigo um bálsamo que alivia, um bálsamo que nos faz mais tranquilos. Como é gostoso falar com aquela pessoa. Porque é um homem de bem. O homem de bem não agasalha sentimento de ódio, rancor, nem desejos de vingança. Aliás, esses sentimentos de ódio, vingança, são sentimentos de um passado longínquo, são sentimentos de um primitivismo que não poderia habitar ainda entre nós, não poderia alimentar os nossos corações, infelizmente ainda alimenta alguns corações, mas deveria ter sido extirpado há muito tempo, porque agora nós não podemos mais mencionar ou dizer que nós não conhecemos as leis, que nós não conhecemos as normas. Nós conhecemos sim as leis divinas. E se nós desejamos ser um homem de bem, nós temos que, de alguma forma, neutralizar qualquer sentimento de ódio, rancor ou desejo de vingança, porque isso é coisa primitiva que não se permite nem se admite nos tempos atuais. O homem de bem é aquele que perdoa, perdoa de forma incondicional. E quando nós falamos homem de bem, claro que nós estamos nos referindo de forma genérica a todas as criaturas, homens, mulheres, todos nós, espíritos
em evolução. O homem de bem, ele perdoa, ele esquece as ofensas, é indulgente com a fraqueza dos outros, porque ele já traz isso incrustado no seu coração. Ele já tem isso, o desejo de perdoar as faltas cometidas, o desejo de realizar o seu trabalho de amor, de esquecer as ofensas, de ser indulgente com aquelas criaturas menos felizes que o circunda. Eles têm sempre o desejo, em qualquer roda em que se encontre, o seu desejo maior é de criar em torno daquelas criaturas um ambiente espiritualizante, para que as pessoas, todas que estejam naquela roda, possam de alguma forma, pelas suas vibrações, sentir um pouquinho da presença de Deus. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e de uma maneira forte, de uma maneira dura, ele trabalha para combater essas imperfeições que tem. O homem de bem, ele não se exalta, nem se envaidece com a sua riqueza. Não se envaidece com títulos que recebe, não se envaidece com os cargos que ocupa, porque sabe que tudo isso é passageiro, que daqui a pouco, talvez a nossa condição hoje, a nossa condição possa se inverter de uma maneira fortíssima. E nós vamos ter que experimentar uma outra situação, se não nesse plano, numa outra oportunidade que o Pai nos oferecer, pela misericórdia divina, de nos recompormos. Mas nós vamos voltar para essa oportunidade carregando conosco a falta cometida e a oportunidade perdida de, nesta encarnação, realizar o trabalho de burilamento interior e trabalhar as riquezas administrando com sabedoria, sem avareza, sem orgulho, sem egoísmo, se muito rico, gerando emprego, gerando renda, na observância de que os seus funcionários, os seus colaboradores estão todos tendo uma vida digna também. Isso também é caridade. E não tão somente observar a sua conta bancária ou sua declaração de imposto de renda para que a cada ano aumente um item nos bens. Não, isso não. O homem de bem não se preocupa com essa parte. O homem de bem, ele usa sem exageros todos os bens que lhe são concedidos, porque ele sabe que ele é um mero depositário e que ele precisa ser um fiel depositário desses bens. E para que seja um fiel depositário desses bens, ele precisa trabalhar esses bens com sabedoria, com bons sentimentos, como disse, gerando novas oportunidades, direcionando bem a sua riqueza e procurando sempre se manter tranquilo e com os valores do coração sempre aflorados, evitando que momentos infelizes possam, de alguma forma, ou sentimentos menos felizes, possam tocar o seu coração. Um homem de bem está sempre atento, respeita os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, as leis de Deus, as leis naturais e as leis dos homens. Nem sempre felizes, porque quase muitas vezes atendem a interesses de grupos, mas nós temos a necessidade, sim, de atender aos imperativos das leis dos homens também. E aí nós nos recordamos do episódio em que Cristo, tentado, se deveria dar o dízimo a César, e ele diz, dai a César o que é de César, olhando a moeda, e a Deus o que é de Deus. O homem de bem, não é só isso que nós falamos. Esta é apenas uma relação de alguns aspectos, porque outras qualidades distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuir essas qualidades, já estará no caminho que conduz a todas as outras que nós aqui não falamos. Então o desafio a todos nós é para que sejamos esse homem de bem. Os bons espíritas, e os espíritas são homens de bem? O que nós poderíamos dizer sobre os espíritas? Que têm a obrigação de atender todos esses postulados. Nós podemos dizer, sim, que não são pessoas ainda nos moldes preconizados pela lei divina, mas que estão a caminho, que estão no exercício de atividades que demonstram pureza no coração,
que demonstram caridade, ainda um pouco apática, mas uma caridade que toca outros corações, que estão realizando um trabalho de entrega do seu tempo, deixando muitas vezes as suas necessidades pessoais, deixando a sua família para atender necessidades de outras criaturas. Os espíritas não são bons. Isso não é privilégio. Ser bom não é privilégio de espírita. Aliás, temos muitas criaturas aí fora que nem religião possuem, mas têm um coração de ouro, porque já são espiritualizados, já trouxeram isso de outras existências. Agora, nós, os espíritas, estamos dando passos, ainda que lentos, mas na direção do bem, na busca de valores para que nós possamos, algum dia, nessa trajetória evolutiva, chegar a ser um homem de bem. Como analisar o imperativo da perfeição contida na máxima evangélica? Sede perfeitos. É possível nos aperfeiçoar sempre? Qual a essência da perfeição humana? Podemos atingir a perfeição divina? Nós temos que observar de uma maneira muito tranquila de que todo esse trabalho que Jesus realizou entre nós, todo esse exemplo que ele nos deu, era necessário naqueles moldes, naquela época. Quando Jesus se dirigia às multidões, ele tinha que falar dessa maneira, porque senão não teria sido compreendido. Por isso, Jesus se limitou apenas a apresentar um modelo e dizer a todos nós que nos esforçássemos para atingir aquele modelo. E nós falamos alguns aspectos desse modelo naquilo que mencionamos agora há pouco, e que vai, naturalmente, fixado por cada um de nós, servir a nossa reflexão quando chegarmos em casa. Então é preciso entender que a possibilidade da perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais se aproxima da divindade. A perfeição absoluta, com certeza, nós não alcançaremos nessa etapa de evolução, nessa etapa de vida, mas é preciso que cada um se esforce para que os seus passos sejam cada vez maiores, para que o coração esteja mais sentido da necessidade de prática do bem, porque fora da caridade não há salvação, nós já sabemos. E se o modelo é Jesus, ele nos deixou esses ensinamentos e nós precisamos de alguma forma compreender que praticando esses ensinamentos é que nós vamos cada vez mais nos aproximar da divindade. Claro, é possível nos aperfeiçoar sempre. Basta o quê? Boa vontade, interesse, vontade de mudar, de realizar essa metamorfose interior em nós, para que nós possamos nos transformar. Isso depende da vontade de cada um de nós. Não depende dos dirigentes de uma casa espírita, não depende de apóstolos de outras casas, de outras religiões, não depende de qualquer criatura. Não, deles nós podemos receber, sim, a orientação adequada, como estamos recebendo nesta noite. Agora, colocar em prática, isso depende da disposição de cada um de nós. Qual a essência da perfeição humana? A essência, como Jesus nos ensinou, é a caridade. Caridade com amor, a caridade na sua plenitude. Quando praticamos a caridade e ela toca os nossos corações, na certeza, dizendo que nós estamos agindo corretamente, que aquela caridade não pressupõe desejo nenhum de ter algo em troca, que aquela caridade é tão somente para atender os imperativos do meu interior, do meu íntimo. Então eu estou realizando a caridade plena, a caridade que toca o outro lado, que atende às necessidades, que atende às misérias humanas com as quais nos defrontamos todos os dias. Por isso, é necessário que observemos com atenção que tipo de caridade nós estamos fazendo para que seja a caridade da essência da perfeição humana. Podemos atingir a perfeição divina? Já dissemos que não é fácil, de forma alguma. Se o Mestre Jesus nos passou todos esses ensinamentos há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos prestes a mudar de um plano de provas e expiações para um outro plano, sabemos perfeitamente que ainda não atingimos sequer a perfeição humana. O que falar então de perfeição divina? De forma alguma nós alcançaremos nesse estágio evolutivo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta
qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi simples: vede Jesus. Observai Jesus. Observe os seus ensinamentos. Então não há o que dizer. E os ensinamentos do Mestre estão todos já externados aqui por meio do Evangelho. O tipo mais perfeito que ele nos ofereceu. O Mestre Jesus. Desnecessário nós fazermos qualquer outra comparação ou fazer maiores observações a respeito. Como falamos, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Por quê? A caridade implica na prática de todas as outras virtudes. Então, todo momento que você observar, que a sua consciência dizer que você está praticando a caridade, né? A caridade na sua acepção, aquela caridade que nos fala o Evangelho, não a caridade simplesmente material. Essa ajuda, sim, sem dúvida alguma, mas a caridade moral, a caridade de coração aberto, essa toca mais profundamente. Todas as vezes que nós estivermos praticando a caridade, nós estaremos de alguma forma caminhando para a essência da perfeição. E praticar a caridade, nós já vimos, né? Ter indulgência com as criaturas, amor ao próximo, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Imperativos da perfeição. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso na primeira revelação, quando Moisés caminhou entre nós, que precisava de alguma forma colocar leis civis entre aqueles, para que, associando essas leis civis à lei dos 10 mandamentos, ele pudesse levar o povo judeu até a terra prometida. Então foi necessário que ele colocasse uma lei desse porte naquela época. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas na segunda grande revelação, Jesus veio e disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Tem um S a mais aí. E orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Parece até redundância, nós estamos repetindo aqui aquilo sobre o homem de bem e a necessidade de alcançarmos a plenitude, né, do amor. Porque o amor faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, o Pai oferece oportunidades iguais para todos nós. Nos dá a inteligência para discernir o bem do mal. Nos dá o livre-arbítrio para a escolha do caminho. Então, cabe a cada um de nós realizar a tarefa que nos conduzirá ao reino do Pai, ou uma das moradas que Ele certamente vai nos oferecer. Apenas concluir dizendo assim: qual é a alternativa de todos nós? Espíritas ou não espíritas? Qual é a alternativa dos cristãos? Dos cristãos cristianizados. Qual é a alternativa? Uma só. É a alternativa do amor incondicional, do amor que ajuda, do amor que pratica caridade, do amor que auxilia, do amor que abraça, do amor que indica um livro, do amor que oferece aquilo que nós temos de melhor nos nossos corações. E a palavra final é essa. Somos todos espíritos em evolução. Estamos todos submetidos a essa lei que não retroage, a uma lei, essa lei natural, que o homem não consegue revogar ou derrogar. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Então, cabe a todos nós, para alcançarmos a relativa perfeição, marchar impávido e radiante, de etapa em etapa, de estágio em estágio, crescendo continuamente até alcançar o sublime imperativo do maior expoente da verdade nesse mundo, o Mestre Jesus. Que Ele possa nos amparar, nos orientar, que Ele possa suprir as nossas necessidades espirituais e que Ele possa nos abençoar, fazendo de cada um de nós, cada dia mais, instrumentos voltados para o amor e para a paz. Que assim seja.